Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos arquétipos psicológicos mais fascinantes e, olha, talvez um dos mais incompreendidos, a sacerdotisa. Ela representa o princípio da interioridade consciente. Aquele momento, sabe? Aquele momento chave em que a nossa psique se recolhe para simplesmente escutar. E para a gente começar a entender a sacerdotisa, a reflexão parte daí, dessa pergunta. Porque é exatamente nesse espaço, nesse intervalo precioso que a gente quase sempre ignora, que é o domínio dela. É ali que a consciência para de ser só um reflexo e vira escuta de verdade. Então, o nosso caminho aqui vai ser esse. A gente vai passar pela essência do silêncio dela, entender a função psicológica, ver o lado luminoso, né? A presença, mas também o lado sombrio do isolamento. E no final, a gente fecha com a grande lição da espera. Ok, vamos lá então. Para a gente pegar a essência da sacerdotisa, a primeira coisa é entender a natureza dela. E essa natureza está toda enraizada numa qualidade de silêncio bem específica. Não é um silêncio vazio, de jeito nenhum. É um silêncio vivo, pulsante. Uma forma ótima de entender a sacerdotisa é colocar ela lado a lado com o oposto dela, o mago. Pensa assim, o mago está sempre olhando para fora, para a ação, se perguntando, tá, o que eu posso fazer aqui? Já a sacerdotisa, ela se vira para dentro. A pergunta dela é silenciosa, o que é que está acontecendo em mim? Ela não age, ela sustenta, ela não corre, ela aprofunda. E aqui está o pulo do gato, a chave de tudo. A receptividade dela não tem nada a ver com passividade. É um estado ativo, sabe? É estar desperto. É aquela capacidade de acolher o que está vindo, seja uma experiência, um sentimento, sem aquela pressa de ter que resolver, de ter que reagir na hora. É uma escuta profunda que vem antes de qualquer movimento. Essa frase aqui resume perfeitamente o papel dela. Veja bem, ela não é contra a ação. Muito pelo contrário, ela é tipo a guardiã da ação verdadeira, da ação que tem peso. Ela cria aquele espaço interno que a gente precisa para que o nosso gesto, a nossa palavra venha de um lugar autêntico, com raiz, e não seja só uma reação no calor do momento. Então, qual é o trabalho dela na prática, dentro da nossa psique? A função da sacerdotisa é basicamente organizar esse não agir, que é tão necessário. Ela protege a nossa experiência interna de ser gasta numa reação impensada. E essa metáfora do útero simbólico, nossa, ela é muito poderosa. Imagina que a sacerdotisa cria um recipiente mesmo, um espaço seguro lá dentro, onde o sentido das coisas pode ser gestado. É nesse silêncio fértil que as experiências vão se assentando, sabe? Os afetos encontram um lugar, e aí algo novo pode se formar, com calma, antes de sair para o mundo. E as funções dela são como um processo, uma coisa levando a outra. Primeiro, ela funciona como um filtro, segurando o excesso de estímulo. Ao mesmo tempo, ela serve de ponte, uma ponte bem silenciosa, com o nosso inconsciente. É ela que nos dá permissão para ficar no não sei, sem pirar de ansiedade, sabe? Ela regula o nosso ritmo interno. E no fim disso tudo, ela prepara o terreno para que o sentido das coisas possa finalmente brotar, mas brotar com força, com profundidade. Ela é a guardiã do portal, né? E essa proteção que ela oferece é vital. Ela impede, por exemplo, que coisas do inconsciente simplesmente nos invadam antes da gente estar pronto. Ela segura aquela pressa da mente de querer explicar tudo, preservando o espaço para a gente simplesmente sentir. E, claro, ela protege a nossa intimidade, evitando que a gente exponha emoções que ainda não têm sustentação interna. Bom, e como é que isso fica quando essa energia está bem integrada na vida de alguém? O que acontece é que o silêncio deixa de ser uma defesa e se transforma numa presença, uma presença lúcida, profunda. É o que a gente chama de silêncio habitado. Não é um vazio de jeito nenhum, é uma presença plena. É um recolhimento que é uma escolha, onde a consciência fica ali, ligada, disponível. Quem tem isso integrado consegue ficar em silêncio sem se esconder, porque não tem mais medo do contato, nem consigo mesmo, nem com o mundo. E o resultado disso tudo? É algo bem concreto, bem tangível. É uma coerência profunda entre o que se sente por dentro e o que se faz por fora. As ações, as palavras, tudo se alinha com uma verdade interna. Isso se manifesta de várias formas. Uma intuição que é confiável, que está no corpo. Limites que são claros, mas flexíveis. Uma maturidade emocional que permite sentir com intensidade, mas sem precisar de grama. Essa pessoa acaba desenvolvendo uma presença tão calma que só de estar perto já cria um espaço seguro para os outros se escutarem.
E essa frase aqui, ela captura essa sabedoria de um jeito lindo. O foco deixa de ser em agir mais ou falar melhor e passa a ser na qualidade da escuta interna. Essa escuta que vem antes, que dá base para cada gesto e que o torna verdadeiro. Claro, uma energia tão poderosa assim, com certeza tem um lado sombrio. E a sombra da sacerdotisa aparece justamente quando o silêncio deixa de ser um lugar de escuta e vira um esconderijo, uma retirada defensiva. E aqui está o ponto central da sombra. A retirada vira fuga. Aquele silêncio que era para preparar a gente para o encontro com a vida começa a ser usado justamente para evitar a vida. O mundo interno, que era um espaço fértil de gestação, se transforma numa prisão. Olhando lado a lado, a diferença entre a luz e a sombra fica gritante. Aquele silêncio, que era uma presença habitada, na sombra, vira uma retirada cheia de ressentimento. A intuição, que era sabedoria no corpo, vira pura fantasia ansiosa. O limite, que era proteção saudável, se torna um muro emocional. E a espera, que era uma maturação ativa, se transforma numa passividade que paralisa. E como que essa sombra aparece no dia a dia? Bom, naquela dificuldade de pedir ajuda, sabe? Numa tendência a procrastinar, a adiar decisões importantes, usando a desculpa de que é sabedoria. É aquele silêncio que não é paz. É um silêncio pesado, cheio de julgamentos que nunca são ditos. E talvez o mais triste é aquela sensação de ser um mero espectador da própria vida, de assistir tudo de longe, sem participar de verdade. Então a gente chega agora na síntese, na grande lição da sacerdotisa. Porque é olhando para a luz e para a sombra dela que a gente consegue extrair o que esse arquétipo tem de mais essencial para nos ensinar. O propósito final do recolhimento dela nunca é a fuga. É sempre um movimento que serve a um retorno mais inteiro, mais autêntico para o mundo. Ela basicamente nos lembra que às vezes os passos mais importantes que a gente dá na vida não são para fora, são para dentro. E essa é talvez a lição mais poderosa e mais contra-intuitiva dela, né? No mundo que grita faça, faça, faça o tempo todo, ela vem e nos ensina a sabedoria de se conter conscientemente, a sabedoria do não agir, que é o que permite que a verdade tenha tempo para amadurecer. E a gente termina com essa reflexão final. No meio de tanto barulho, de tanta pressa, talvez o gesto mais revolucionário que a gente possa ter, tanto conosco quanto com o mundo, não seja uma nova ação, mas sim uma escuta mais profunda. Aquela escuta que é o grande tesouro que a sacerdotisa guarda.